Hoje então eu vou estar falando sobre parada cardiorrespiratória, que a gente estava vendo nas outras aulas, a gente já viu sobre o dimensionamento, as rotinas da UTI, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a parada. O que é a parada cardiorrespiratória? Então a definição seria a cessação abrupta das funções cardíacas e respiratórias. Então o paciente, você chama ele, ele não responde. Então pode ser, um paciente caiu na rua, você chama ele, ele não responde. É só isso? Não. A gente vai ter que ver os sinais vitais. Então, a primeira coisa que a gente vai ver é a ausência de pulso. Os pulsos maiores que a gente conseguiria sentir seriam carotídeo ou femoral. Uma parada numa rua, você não vai pegar o femoral, né? Seria até constrangedor naquele momento. Então, a gente vai ver sempre o carotídeo. Então, primeira coisa, chama, a pessoa caiu, ela responde mal, vê o pulso carotídeo, não tem pulso, aí sim, a gente vai começar a entender que é uma parada cardiorrespiratória. Primeiro, a gente consegue socorrer sozinho? Não, a gente não consegue socorrer sozinho. Na hora da massagem, a gente vai precisar de uma ajuda tanto na massagem, como vai precisar de uma ajuda nas ventilações. Então, independente, a gente vai precisar de ajuda. Então, a gente vai definir. O paciente parou, aí sim, a gente direciona. Se tem alguém de uma blusa vermelha, você direciona a pessoa, olha, você de blusa vermelha, chame ajuda. Então, é isso que a gente tem que estar atento. Então, definiu que é uma parada cardiorrespiratória, então ele não tem consciência, está ausente o pulso, aí ou ele também pode ter uma respiração, que a gente fala respiração em gasping, né? Então ele é aquela respiração muito dificultosa que acaba sendo uma respiração que ele não está respondendo, vai ter que também iniciar as massagens, as compressões cardíacas. Então a gente vai chamar uma ajuda, então pede para alguém chamar, né, ajuda, já chama socorro e aí inicia as compressões. Sempre a gente tem que ter isso em mente, chama ajuda e aí sim inicia as compressões. Na hora que chama ajuda, a gente já chama pensando, pede para trazer o DEA junto. Porque a gente tem os ritmos que são chocáveis e tem os ritmos que não são chocáveis. Os chocáveis seria fibrilação ventricular e taquicardia ventricular. Os não chocáveis, assistolia e atividade elétrica sem pulso. Então, esses dois, fibrilação e taquicardia, normalmente são os mais comuns, que a gente consegue reverter praticamente 70% das paradas cardiorrespiratórias, a gente consegue reverter só com a desfibrilação. Enquanto a sistolia e a atividade elétrica sem pulso, que é a ESP, a gente só consegue reverter com as massagens. Nos dados epidemiológicos, quando a gente fala de morte no Brasil, 35% está relacionado com pessoas que tiveram uma parada cardiorrespiratória que não foram socorridas a tempo. Então, se elas conseguissem, né, tivesse alguém que tivesse feito a massagem, as compressões adequadas, esse índice seria muito menor. Nenhuma situação clínica supera a prioridade da parada cardiorrespiratória. Então, o paciente chegou num pronto atendimento, ele está com uma dor no peito, que a gente avalia que vai evoluir para uma parada cardiorrespiratória, não tem como você falar assim, espera um pouquinho, sua dor vai passar. Não, ele é prioridade no atendimento. Algumas causas na hora da parada cardiorrespiratória, a gente tem que ter em mente. Claro que às vezes a gente não vai ter aquilo de espontâneo, então a gente pode gravar como 5H e 5T. Seno hipovolemia, hipóxia, hipotermia, hipercalemia, hipocalemia e acidose metabólica, o 5H, que é o que a gente teria para lembrar, olha, se ele parou por quê? Então, ou ele está tendo um choque hipovolêmico, ou está faltando oxigênio para ele, ou ele teve uma hipotermia severa, por exemplo, pacientes moradores de rua, principalmente nessas condições precárias, eles podem ter hipercalemia ou hipocalemia, que daí é a perda de cálcio importante, seja às vezes perda de eletrólitos, mesmo em grandes quantidades de vômito ou grande
quantidade de diarreia também pode apresentar. E acidose metabólica também, paciente com aquele sangue bem acidótico, ele também pode ter uma parada referente a isso. E o 5T seria tamponamento cardíaco, pneumotórax hipertensivo, tromboembolismo pulmonar, trombose coronariana e tóxica, que seria tudo isso que também são causas que é de investigar. Né? O paciente que chega ali para você, a gente, chegou no pronto-socorro, a gente consegue dar esse atendimento. Se é por hipóxia, então a gente vai ofertar oxigênio. Se é hipervolemia, está perdendo muito sangue, a gente tem que ofertar volume. Né? Então a gente tem que ter isso em mente, o que está precisando para socorrer esse paciente. Então a massagem cardíaca e o diagnóstico, porque ele está tendo aquela parada, é tão importante quanto a massagem. A sequência de atendimento, então, na parada, ela vai ser dividida em duas vertentes: o suporte básico e o suporte avançado. O suporte básico seria aquele atendimento pré-hospitalar. Então, atendimento paciente cai na rua. É aquele paciente que eu vou avaliar se ele está respondendo ou não está respondendo, ele tem pulso, ele não tem pulso, a gente avalia nesse momento. E o avançado, que daí é quando você pediu para alguém chamar ajuda, então chegou o desfibrilador automático e chegou o suporte que vai fazer a intubação e as ventilações vão ser realizadas com AMBU. Então, ele vai ser dividido entre intra-hospitalar e pré-hospitalar. A vigilância e a prevenção. Então, pacientes no ambiente hospitalar, ele depende de um sistema de vigilância adequado. Então, nós, no serviço de UTI, a gente vai ficar com esse paciente o tempo todo monitorado. Então, se ele é um paciente que já sofre de infarto, já sofreu de infarto, então é um paciente que a gente vai ficar monitorado o tempo todo. Na UTI, a gente não trabalha com times. Normalmente os pacientes, como eles já são pacientes mais críticos, mais graves, normalmente você já conduz uma parada. Diferente, às vezes, no setor de ala, que normalmente o profissional que está ali, nem sempre eles têm essa vivência da parada cardiorrespiratória. Então, o que eles fazem? Em alguns hospitais, eu já trabalhei em alguns que eles trabalham com um sistema de times. Então, time de resposta rápida. Lá em um serviço que eu já trabalhei, a gente anunciava Doutor Coração. Então, toda vez que tinha parada cardiorrespiratória ou o paciente não estava respondendo, a gente chamava Doutor Coração. Então, o time, que era pessoas treinadas, vinham e ajudava ali na condução daquela parada para ter uma resposta rápida no atendimento. Na UTI, a gente não tem essa vivência. Na UTI, como o paciente já é grave, normalmente já fica, o enfermeiro já conduz essa parada, ele fica ali, normalmente no carrinho de parada nas medicações, e o técnico de enfermagem fica na administração da medicação. O enfermeiro, normalmente, ele fica mais na contagem do tempo, início da parada, quanto tempo demorou o ciclo. Então, o enfermeiro fica mais delegando e o técnico acaba sendo mais atuante, que ele vai fazer tanto a administração da medicação, como ele vai também trocar ali na qualquer necessidade de massagem cardíaca. Uma coisa que também eles falam das diretrizes, principalmente na American Heart Association de 2015, é que o time ele favorece que o atendimento seja mais rápido na parada. Então, na verdade, o técnico de enfermagem ele vai ter mais essa vivência, então ele já vai estar preparado, normalmente sempre é mais ou menos a mesma equipe. Então, cada um já acaba se posicionando na sua função ali, seja ela para medicar, para massagear. Então, o reconhecimento é tão importante quanto a massagem cardíaca. Então, a gente não vai fazer massagem, é isso que a gente tem que pensar. A gente não vai fazer massagem em paciente que tem pulso, porque o coração dele está batendo. Então, avaliar a responsabilidade desse paciente é tão importante quanto iniciar um procedimento. Por quê? Por mais que seja uma parada, ela tem os riscos, né? Tanto que quebrar uma costela, só que pelo risco-benefício a gente faz a massagem. Então, todos os passos devem ser seguidos antes de iniciar. Então, avalia sempre a responsividade desse paciente. Então, ele chama ele pelo nome, não sabendo o nome, chama,
vigorosamente para ver se ele responde. Não responde, aí você tem 10 segundos para avaliar se ele tem pulso. Na hora que você sentiu o pulso carotídeo, não sentiu, ou ele está aquela respiração em gaspe que não responde, aí sim, você vai chamar. Se você está no seu setor, né, vai chamar alguém pelo nome, né, claro, objetivo, igual eu chamo enfermeira Maria, o paciente parou, tem que falar. Porque se você deixar falar, gente, ajuda, ninguém ajuda, porque vai sempre pensar, tem alguém que vai vir me ajudar, e não vai vir. Porque todo mundo fica naquela pressão de, pô, tem outra pessoa mais capacitada do que eu. Então, a gente sempre direciona alguém. No ambiente hospitalar, a gente fala, traz o carrinho. No carrinho, normalmente já traz o desfibrilador. Quando aciona a equipe médica, se está em outro serviço, está fora do ambiente hospitalar, a gente chama, pede, né, reforça para trazer o DEA. Geralmente na instituição possui um protocolo para atendimento, então sempre acaba sendo o mesmo da American Heart Association. Então é o CAB, né? Que antigamente a gente usava ABCD, agora mudou a sequência, que seria primeiro compressões, então viu-se que esse paciente está em parada cardiorrespiratória, inicia-se compressões e depois prossegue na abertura das vias aéreas. Então, sempre pense que a compressão ela vai garantir que vá oxigênio para o cérebro e esse paciente minimize o risco dele ter uma hipóxia grave e aí ele tem menos sequelas na hora no pós-parada. Né? Então, viu-se que a maioria dos pacientes, né, dos últimos eventos científicos, que os pacientes que iniciaram uma massagem precoce, eles tiveram uma melhor resposta do que aqueles pacientes que simplesmente só foram ventilados, né? Só ofereceu oxigênio para ele. Não tinham o coração para mandar esse oxigênio para o cérebro dele, então a oferta de oxigênio foi insuficiente. Então, após o acionamento do serviço médico, deve-se iniciar as compressões torácicas e ventilação em todos os pacientes adultos com parada, seja por causa cardíaca ou não cardíaca. Então, pode ser que, por exemplo, vocês vão ver no slide que vai estar falando assim, cardíacos ou não cardíacos. Por quê? Principalmente criança, elas param por ventilação. Então, ela engasgou com leite materno, engasgou com comida, então ela pode ter uma parada respiratória e evoluir para uma cardíaca. Então, a criança, a gente desengasga primeiro, tira, né, se tem alguma coisa obstruindo, aí primeiro a gente ventila a criança para iniciar as massagens. No adulto não, a gente inicia a massagem e depois a gente ventila. Então, por isso que fala, todo paciente adulto, a gente tem que comprimir primeiro e depois ventila. Criança é o contrário, a gente ventila primeiro e depois a gente comprime. Então, o que a gente tem que ver? Posição, né? Então, as mãos entrelaçadas, né? A gente vai colocar uma palma sobre a outra e aqui no dorso da mão a gente vai fazer a pressão no tórax. Sempre pensando que o ombro, a gente tem que jogar toda a pressão no ombro. A gente não dobra o braço porque a gente não vai fazer força nenhuma. Então, sempre que o braço esticar, a gente faz pressão. Sempre a gente tem que ter o quê? Pensando no meio, na caixa torácica, né? Que vai ter bem no externo mesmo, no centro do tórax. A gente vai ter que fazer a nossa pressão, que vai ser uma mão sobre a outra, e vai fazer a pressão soltando os ombros em cima desse paciente. Sempre pensando que você vai soltar, não vai dobrar o cotovelo, que aí você não vai fazer pressão nenhuma. Então, com a mão sobre a metade inferior do externo, região hipotenar, sem flexionar os cotovelos. É essa pressão que você vai fazer nesse tórax desse paciente. E a frequência vai ser de 100 a 120 compressões por minuto. Você vai contar 100 a 120 compressões por minuto e soltando sempre, contando 1, 2, 3 e vai contando e fazendo a pressão para que de maneira que esse tórax afunde aproximadamente de 5 a 6 centímetros, então ele não pode ultrapassar.
mais que 6 centímetros, se você fizer soltar muita pressão, com muita força, e ele for mais que 6 centímetros de profundidade, provavelmente quebra uma costela e esse tórax não retorna, e aí não vai ter efetividade nenhuma nessa compressão.